Vamos lá, gente. Vou trocar a máscara. Preciso. Esqueci desse detalhe. Preciso trocar. Ai, não aguento. Vem trocar cada gotículas. Vamos lá, pessoal. Voltando à aula agora. Está faltando alguém? Cadê Renan? Ai, ai. Vamos lá. Ô, professora. Bom, turminha completa agora. Pessoal de casa, ok? Ok. Vamos lá, Pedro Lucas. Vamos voltar à explicação agora? O que é verbo das gotículas, é muita nominal? Coisa. Voltando para o quadro. Vamos esperar mais um pouquinho? Tá faltando muita gente aqui, tá? 11 só? Tá na nossa hora. Pronto. Tia, posso tirar uma dúvida? Acho que o João Pedro fez uma pergunta. Eu demorei para fazer, mas fui ler com calma e consegui. A professora, minha mãe estava usando o computador. Ok. Vamos lá. Teve um que me perguntou agora com as dificuldades da função sintática aqui do predicado. Vou voltar à aula. Espero que tenha feito as perguntas em dúvida que vocês estavam. Professora, Rafael eu Lucena. tenho uma dúvida que é em relação a essa matéria de predicado. Ana Clara. Ó, se entrou mais alguém, não sei. Eu sei que as presenças foi dadas que estão aqui. Ô tia, você tá ouvindo o João? Tipo, João? O que tá com o nome de Andrade, sou Andrade. Eu acho que ela não tá nem me ouvindo. Acho que ela não tá escutando. De novo. Oi? Professora, tá escutando gente? Alô? Vamos lá, então. Vamos prestar atenção agora, você vai conseguir. Fala no chat. Bom, Aí, vamos prestar atenção agora. Professora. Tia. Presta atenção que eu vou voltar, tá? Pro quadro. Tudo o que você aprendeu no 6º ano foi classe gramatical. Você aprendeu verbos, a reconhecer os verbos, substantivo, adjetivo, pronome, artigo, numeral e preposição. E você também, a professora deve ter falado lá no 6º ano sobre adjunta adverbial. Advérbios. Isso ela falou. Caraca, quando você chegou no 7º, tudo aquilo que você aprendeu de classe gramatical, houve uma transformação. Veio tudo para a função sintática. E na função sintática, muda os termos. O que era artigo, numeral, pronome, passou a ser adjunta de nominal. O objeto, nomes próprios, ou um objeto, um hábito, um caderno, um sapato, que entra como sujeito ou objeto direto, passa a ser chamado de núcleo, daquilo que você fala. O verbo, ele deixa de ser verbo para ser chamado de predicado ou ser chamado de oração. E nós vamos mudando os nomes. Então, tudo que você aprendeu no 6º, você está aqui. Você tem um pronome, você tem um verbo, você tem um adjetivo. Isso tudo você aprendeu, classe gramatical. Agora, quando chega no 7º, nós vamos trazer tudo para a função sintática. Como assim função sintática? Vamos mudando os nomes. Vamos ter sujeito, predicado, vamos trabalhar dentro do sujeito e trabalhar dentro do predicado. Então, por isso que eu digo assim, gente, olha só. Está aqui um contexto. São as orações. Localize o verbo primeiro. Você localizou. Ficou, comprou e chegou. Não é isso?
Você localizou. Então, do verbo, você vai separar. Antes do verbo, você vai fazer uma perguntinha. Antes do verbo, o quê e quem? Eu prefiro quem? Eu prefiro quem? Localizar o sujeito antes do verbo. Quem ficou insatisfeita? Quem? Se eu botar o que ficou satisfeita, eu não vou ter resposta legal que eu quero. Então, eu prefiro usar o quem. Quem ficou satisfeita, a resposta é ela. Antes do verbo. Após o verbo, se não for verbo de ligação, é a pergunta do objeto direto e indireto. Se for verbo de ligação, não tem perguntas. Eu tenho que localizar a palavra que muda o sujeito, que dá qualidade ao sujeito, que dá característica ao sujeito. Tá? Como aqui é um verbo de ligação, não tem perguntas. Mas para eu ter certeza que é verbo de ligação, eu preciso de uma palavra que caracterize ou mude o estado de quem? Do sujeito. Insatisfeita. Quem é insatisfeita? Júlia, apaga a luz aí para mim. Está dando uma claridade lá para o pessoal de casa. Fazer um favor. Professora, não estou conseguindo enxergar. Ok. Melhorou? Tia, Melhorou, alô? pessoal de casa? Tia, alô? A gente tá escutando, não. Melhorou ou melhorou? Gente, ela não Gente, tinha. ó, Eu acho que ela o não tá telefone está aberto, agora só falta vocês. A gente não tá Não estou escutando. ouvindo ninguém. Não Tia, estou aí, ouvindo. Peraí. Peraí, alguma coisa está acontecendo aqui, peraí. Você quando para... É mais engraçado aqui, ó. Fechou de novo o som. Você fecha o som, mas eu não fechei som. Fala agora, Diana. Professora, Alô? acho que pode subir um pouquinho, porque não dá para chegar a parte de cima do quadro. Repete, falou todo mundo ao mesmo tempo. ele tá pedindo pra levantar a câmera, que não dá pra enxergar número 1. Aí, assim tá bom, assim tá bom. Dá para enxergar número 1, a primeira? Dá pra enxergar tudo. Tá. Então, olha só. Vamos lá, continuando. Mas a luz está escura ou acende a luz? Para vocês em casa, tá melhor assim ou com a luz acesa? Pra mim, tá bom. Tanto faz. Tanto faz Tá. também. Tá, então vamos lá. Olha só. Predicativo do sujeito. Está, quem é insatisfeita? Ela. Se eu tivesse colocado ela ficou insatisfeita, estaria errado. Eu não estaria me referindo a ela. Eu estaria me referindo a ele. Porque o adjetivo concorda com a pessoa que se refere. Entenderam? Como aqui é feminino, então quem está insatisfeita é ela. Então eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu tenho um predicativo do sujeito, eu tenho o quê? Um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação e tenho um predicativo do sujeito, eu tenho um predicado o quê? Verbal? Nominal. Nominal. Aí eu pergunto para vocês, até o pessoal de casa. Professora, Que- essa é a minha dúvida. Oi? Fala de novo. Eu tava com dúvida nessa parte de verbo nominal e predicado nominal. Que eu não tenho essa matéria no meu caderno, copiada. Você falou tudo nominal, não falou nenhum verbal. Não. É que eu tô Então- com dúvida em verbo nominal e predicado nominal. Tá, então olha só. Presta atenção. Se eu estou na relação, o verbo de ligação, ele só vai ser verbo de ligação. Se eu estiver na oração, um predicativo do sujeito. Essa máscara está me incomodando. Um predicativo do sujeito. Se eu tenho um predicativo e não tem verbo de ligação, eu não tenho predicado nominal. Para que haja um acordo aí, para que eu tenha um predicado nominal, eu preciso dos dois na mesma oração. Ou seja, tem Eu que ter o preciso- predicado verbal e o verbo de ligação? Eu preciso de... Não, predicado nominal que eu estou falando. Eu preciso de um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito.
Ah, professora, tá. mas eu posso ter o verbo de ligação sem o predicativo? Não. Eu posso ter o predicativo sem o verbo de ligação? Não. Eu preciso dos dois. Senão, não tem predicado nominal. Agora, o predicado verbal é o contrário. Eu não preciso de verbo de ligação. Eu tenho um verbo significativo, verbo significativo, verbo significativo. Vou analisar um por um. Joana comprou. Aí aquela perguntinha básica, curiosidade sua. Joana comprou o quê? Resposta. Um sapato. Então, a sapato. pergunta o quê? A pergunta o quê? É pergunta de quê, gente? Qual é a função sintática para o quê? Objeto direto. Direto? Correto. Um sapato, objeto direto. Pergunta antes verbo, sujeito. Pergunta após verbo, complementos verbais. Objeto direto, objeto indireto. Muito bem. Mas para ser objeto indireto, tem que fazer a pergunta do quem, né? É quem, né? Tem o objeto indireto. ó. Isso, a pergunta para o objeto indireto precisa-se de preposição, mas que ou quem. Qualquer preposição. Contanto que você faça a pergunta e obtenha a resposta. Aqui, no caso, eu fiz a pergunta, a primeira pergunta a fazer é de objeto direto. Fiz. Só que após o verbo, eu não tenho uma preposição, eu tenho um artigo definido. Então, só me resta fazer a pergunta de objeto direto mesmo, que é a primeira. Resposta, um sapato. Então, olha só, a transitividade da segunda oração é verbo transitivo direto. Por que transitivo direto? Porque eu encontrei um objeto direto. Ah, professora, mas eu encontrei um objeto indireto. Então, é verbo transitivo indireto. Aí, com verbo de ligação, qual é a transitividade? Verbo de ligação. Não vai mudar. É verbo de ligação. Então, presta atenção. Eu troquei a mão, porque a outra está cheia de botija. Eu preciso trocar. Só que essa está me incomodando, não sei porquê. Bom, vamos lá. Acho que agora eu consertei. Então, verbo de ligação, qual é a transitividade? Verbo de ligação. Objeto direto, qual é a transitividade? Transitividade é o verbo. Qual é o verbo? O que o verbo pede de complemento ao restante da oração? Então, tem que fazer as perguntinhas para obter a resposta. Ele está sendo transitivo, ele está sendo entre o complemento verbal, que é o objeto direto, mais o verbo. Há uma comunicação entre eles. Lembra que eu botei para vocês? SPC, S mais P mais C, não pode ser separado por pontuação? Então, sujeito, predicado e complemento. Ele pode vir em ordem inversa? Pode. Mas ele não pode ser separado por vírgulas. Agora você tem sujeito, predicado comprou um sapato, núcleo do predicado é o próprio verbo, que é o predicado é verbal, e objeto direto. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Verbo significativo, complemento verbal. Joana continua sendo meu sujeito. Predicado, comprou um sapato para a Lúcia, mas a transitividade do verbo vai ser a mesma, professora? Não sei. Eu vou ter que analisar a transitividade do verbo para saber se ele vai continuar sendo transitivo direto. Não sei. Comprou o quê? A sua curiosidade é que se eu dissesse assim, olha só, Yasmin comprou. Acabou. Só que vocês vão ser curiosos em perguntar o que Yasmin comprou. Não sei. Eu vou ter que perguntar. Yasmin comprou o quê? Aí a colega me traz a resposta, um sapato. Ô, professora. Fala. Então, o objeto direto sempre tem que ter essa pergunta, o quê, né? Sempre o quê? Sempre a resposta para o quê? Mas, Se você não fizer a pergunta ao verbo... Indireto
Sempre vou precisar de uma preposição para fazer a pergunta. Para quê, para quem? A quê, a quem? De quê, de quem? Sempre vou precisar. Olha só nessa frase que eu estou trabalhando. Joana comprou o quê? Um sapato, objeto direto. Só que eu não posso parar a frase por aí, sabe por quê? Eu tenho uma preposição aqui. Só que você tem que reconhecer as preposições. Se você não reconhecer as preposições, como é que você vai saber que é preposição? Tem aluno aí que pega adjetivo e diz que é verbo. Muitos não reconhecem nem o verbo. Isso tudo você tem que reconhecer. As preposições, os verbos, os termos da oração. Volta lá no 6º ano. Verbo, preposição, advérbio, substantivo. Não tem jeito. Aí eu digo assim, comprou o quê? Um sapato, objeto direto. Mas eu tenho um para aqui. Aí eu vou voltar lá no verbo. Comprou para quem? Resposta. Para a Lúcia. A pergunta que eu fiz para quem, a resposta foi para Lúcia. Lúcia. Eu vou chamar de quê? De objeto o quê? Indireto. Indireto. Porque eu vou ter, ó, comprou para quem, para quê? A quê, a quem? Comprou o quê? De Um quê, sapato. de quem? Para Fala. quem? Para a Lúcia, né? Para a Lúcia, fala. Adjunta adverbial, vou chegar lá. Então, olha só. Olha, as transitividades já mudaram. A primeira transitividade, verbo de ligação. A segunda transitividade, transitivo direto. A terceira transitividade, direto e indireto, ao mesmo tempo. Ou vocês podem chamar de bitransitivo, tá? Que significa bi, 2 vezes. Ele fez a transitividade 2 vezes, tanto para o objeto direto, quanto fez para o objeto indireto. Então, esse aqui é bitransitivo. E vou chegar na última, que vocês devem estar vendo a última. Joana chegou cedo. Olha só, já separei o sujeito do predicado. Quem é o predicado? Chegou cedo, é o predicado. Só tem um detalhe. Este verbo aqui, ela ficou, você ficou sem saber como. Ela comprou, você ficou sem saber o que ela comprou. Ela comprou de novo, Joana, você ficou sem saber o que comprou. Agora, Joana chegou. Você sabe o que Joana está fazendo. Há um único verbo. Tem vários verbos que diz o que o sujeito está fazendo. Quando você sabe o que o sujeito está fazendo, quando você sabe o que o sujeito está fazendo, é um verbo intransitivo. O intransitivo, ele não pede complemento. Joana chegou cedo. A palavra... Aí você diz assim, professora, deixa eu fazer a pergunta de objeto direto nessa última. Deixa. Você vai ter a resposta de objeto direto? Eu acredito que sim. Mas será que isso aqui é objeto direto? Não sei. Joana chegou o quê? Cedo. Cedo. Aí você vai lá na tua resposta na plataforma Trabalho Avaliativo e coloca lá cedo, objeto direto. Aí eu vou, quando eu for corrigir, eu te dou errado a questão. Ah, mas eu fiz a pergunta e obtive a resposta. A senhora fez alguma coisa de errado aí. Não, não tem nada errado. A tua resposta que está errada, sabe por quê? Que o verbo, quando ele diz o que o sujeito está fazendo, ele é verbo intransitivo. Quando o verbo, você não sabe o que o sujeito está fazendo, ele é transitivo direto ou indireto. Quando você sabe que não preciso de complemento, porque eu já sei o que o sujeito está fazendo, Joana chegou, ela chegou, acabou, não precisa de mais nada. Eu sei o que aconteceu com Joana. Ela já chegou. É a mesma coisa que eu dissesse assim, a Vitória saiu. Eu preciso de mais alguma coisa para dizer que Vitória saiu? Não, eu já sei que ela foi embora. Então, quando você sabe o que o sujeito está fazendo, nós chamamos de verbo intransitivo. Não pede complemento. Quem são os complementos? Objeto direto e objeto indireto. indireto. Eu não botei aqui.
Isso sim. Esse aqui, verbo de ligação, pede complemento, verbo transitivo direto, pede complemento, verbo transitivo direto e indireto, não pede complemento. Por quê? Porque eu já sei o que o sujeito está fazendo. Ah, professor, e se a senhora colocasse assim, Joana dorme de pijama? Gente, cadê o verbo? Ora, peraí, eu não estou entendendo nada, professora. Como assim? Joana dorme de pijama? Professora. Joana não dorme? Você não sabe que ela está dormindo? Então, para que eu quero complemento? Então, de pijama vai ser objeto direto? Não. Vai ser objeto indireto? Não. Verbo intransitivo? Verbo intransitivo. Aí, de pijama, você vai dizer que é o quê? De pijama? A mesma coisa, não? Vai dizer que é o quê? Pera. Um adjunto adverbial de quê? De modo. Do modo que ela dorme. Ah, é verdade. Eu esqueci Ela disso. poderia dormir de pijama, de camisola. Ela poderia dormir do jeito que ela quer. Cada um dorme do jeito que quer. Então, no momento em que você sabe o que o sujeito está fazendo, você não precisa de complemento. Não é verbo de ligação, não é predicativo do sujeito. É verbo significativo. Verbo significativo. Verbo intransitivo só pode ser o quê? O que vem após a adjunta adverbial. Entendeu? É o caso aqui. Joana chegou. Você não sabe que ela chegou? Sabe. Eu preciso de mais alguma coisa? Não. Então, cedo eu vou chamar de adjunto o quê? Adverbial de tempo. Ela chegou cedo, tarde, noite, não interessa. Pode ser qualquer... chegou 11 horas. Tempo. Então, prestem atenção na função sintática. Portanto, a transitividade da questão 8, que vocês tiveram dificuldade de fazer na plataforma, é isso que está aqui. Verbo de ligação, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo. Gente, eu não posso dizer que o verbo é transitivo ou intransitivo se eu não fizer a função sintática. Se você quiser acertar de fato a função sintática, aprender, tem que fazer a transitividade verbal. Tem que trabalhar tudo. Tanto trabalhar após verbo e antes verbo. Não tem como fugir. Senão vocês não acertam uma questão. A questão 4, vocês fizeram a transitividade da questão 4. Mas para fazer a 8, que é a transitividade da questão 4, lá na plataforma, vocês tinham que fazer a função sintática, o que eu fiz aqui. Descobrir se o verbo é transitivo direto, descobrir se o verbo é intransitivo, descobrir se o verbo é intransitivo. Era dando a função sintática dos termos sublinhados na questão 4 que vocês iam saber responder a 8. A transitividade. Isso tudo é matéria do 7º. Fala, amor. Uma pergunta. Não tem ali o número 3 que você na segunda colocou? Fala de novo. Não tem o número 3? Tem. Se você ler para mim, que eu não estou com o trabalho aberto aqui. Joana comprou um sapato para Lúcia e tal. É objeto direto e indireto. Qual o nome que se dá a essa frase? Você quer saber o que é predicado verbal? Olha só, vou te dar vários nomes, tá? Presta atenção. Ele quer saber o nome que se dá à frase 3. A primeira frase, eu vou te dar 2 respostas. A frase é um predicado nominal com transitividade, verbo de ligação. A segunda oração é um predicado verbal, verbo transitivo direto. A terceira oração, eu vou dizer que é um predicado verbal com verbo transitivo direto e indireto. E a quarta, eu vou te dizer que é um predicado verbal com verbo intransitivo. Se você puder botar isso tudo no teu caderno para você não esquecer amanhã, seria de bom tamanho. Até eu repito. Amanhã? O que tem amanhã? Força de expressão, meu amor. Pra você não esquecer amanhã, quando for estudar para a prova. Amanhã, quando você pegar seu caderno para estudar para a prova, você está com a matéria mastigada, é isso. Prova. Aí você nós já estamos com o calendário de teste, você não sabia? Professor. Lembrei de 22. Daqui a pouco vocês vão receber calendário.
Outros já receberam, eu não sei. Mas isso aí é matéria de prova. Então, vamos botar no caderno? Olha só. Tia. Primeira oração. Bota a oração e coloca predicado nominal, verbo transitivo, transitividade, verbo de ligação. Fala. Quem falou comigo? Pode falar. Rebeca. Rebeca. Fala, Rebeca. É que eu tô em dúvida se, tipo, no negócio que você botou, dos verbos ser, estar, ficar, continuar, parecer e tal, Predicado tipo, nominal. no negócio de ficar, por exemplo, se for ficou, continua sendo verbo de ligação? Olha só. Rebeca, você prestou atenção no que eu falei, não prestou? Você só vai ter verbo de ligação se você tiver predicativo do sujeito. Não importa a conjugação. Não importa o tempo, a pessoa que vem o verbo. Eu poderia dizer, eu fiquei contente. É verbo de ligação? É. Eles ficaram felizes. É verbo de ligação? É. Que eu fique. Ah, verbo ficar. Que eu fique. Aqui na sala, insatisfeita. É verbo de ligação? É. Não importa o modo, o tempo e a conjugação. Eu só preciso que o verbo de ligação me traga um predicativo do sujeito. Só isso. Se ele não trouxer um predicativo do sujeito, ele não é predicado nominal. Não vai ser verbo de ligação. Ele vai ser um verbo o quê? Intransitivo. Ele vai ser um verbo intransitivo. Entenderam? Você entendeu? Se ele não tiver um predicativo do sujeito, ele não é verbo de ligação. Aí você pode dizer que ele é um predicado verbal com um... Aí vem sempre antes de uma adjunta adverbial. É um verbo intransitivo. Verbo de ligação não tem predicativo? Não. Ele aparece muitas vezes como intransitivo, a não ser se ele estiver fazendo função de pedir um objeto direto. Aí vai ser predicado verbal, mas não traz o predicativo, então ele pode operar como um predicado verbal. Tá? É isso que eu preciso. Fala de novo, Rebeca. Ô, professor. Vai, Rebeca. Falou o quê? Cara, eu não estava entendendo direito dessa matéria, mas agora que a senhora explicou, eu tô começando a entender. Não deu para ouvir direito. Fala de novo. Eu não estava entendendo direito essa matéria, mas agora que a senhora deu uma explicadinha, um resuminho, tô começando a entender um pouco. Deu para entender um pouquinho? Sim. Então, se não entendeu ainda, se manifesta, tá? Tem que se manifestar. Oi, pode falar. Oi? Tá baixo para vocês? Tá mais fácil. Não, gente. Não é estar mais fácil que está no quadro. A explicação, quando eu expliquei para vocês predicado nominal, predicado verbal, gente, é só prestar atenção. O que está no formulário lá, ele não é a matéria do oitavo, é a matéria do sétimo. E toda a matéria do sétimo, você é obrigado a saber, porque eu tenho que usar no oitavo. Eu tenho que usar todos os sujeitos, tanto que eu dei sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Eu tenho que trabalhar o predicado verbal e nominal, porque eu tenho que trabalhar o verbo nominal. Então, eu tenho que cobrar de vocês verbal e nominal. E por que eu estou voltando? Mocinha, acorda. Ellen? Então, eu tenho que cobrar de vocês o quê? Toda a matéria do sétimo. Vou cobrar na prova? Vou, porque o livro de vocês também está cobrando. Então, o que nós temos que fazer? Por etapa. Não adianta, gente. Ninguém vai aprender. Eu já cansei de falar isso. Vou falar de novo. Ninguém vai aprender função sintática só em olhar. Se você não fizer passo a passo, você não vai conseguir. Mesmo que agora no início você demore para fazer, que é passo a passo. Daqui a pouco, nesse passo a passo, só em olhar, você já sabe a transitividade do verbo. Só em olhar, você já sabe onde está o objeto direto. Isso vai se tornando automático. Primeiro você vai passo a passo. Aprendeu? Você vai dar a função sintática só em olhar para a oração. Não vai precisar demorar, não vai precisar ficar fazendo tudo. Você vai fazer mentalmente. Mentalmente você tira o predicado, mentalmente você analisa sem precisar escrever. Regina, Torna-se naquela fácil, frase, fala.
Joana comprou um sapato. Aquele ele é artigo, então ele faz parte do adjunto adnominal. Poderia classificar ele como adjunto adnominal? Poderia não. Você vai classificar. É porque eu não estou tirando o adjunto adnominal ainda. Se eu for tirar adjunto... Olha só, a colega está fazendo uma pergunta que ela sabe a resposta. Se eu mandar você tirar adjunto adnominal dessas orações, quais são os adjuntos que vocês vão tirar? A Rebeca? Foi a Rebeca que falou? Foi a Rebeca? Não, foi a Ana Bárbara. Ana Bárbara. Então, Ana Bárbara, olha só. Olha para as 4 frases, tira todos os adjuntos adnominais para mim. É função sintática. Eu não tirei nenhum núcleo. Eu só estou ensinando a vocês predicado nominal, predicado verbal. Agora, eu vou tirar o adjunto adnominal dessas que estão no quadro e vou entrar em predicado verbo nominal. Entendeu? Eu voltei à matéria. Agora só falta o predicado verbo nominal. Então se tiver frases assim sobre função sintática, a gente pode tirar também o adjunto adnominal. Se eu pedir para tirar o adjunto adnominal, você vai tirar só... Tira o núcleo do sujeito, núcleo do objeto, núcleo do predicativo, núcleo do objeto indireto, núcleo do adjunto adverbial. Tudo que sobra, se entrar nos 5 itens que você tem no seu caderno, você chama de adjunto adnominal. Ok? Então, a Ana Bárbara tirou para mim ali, ó. Comprou aqui um sapato, objeto direto, um sapato. Núcleo do objeto direto, sapato. Sobrou quem? Eu vou chamar de adjunto adnominal. A frase 3, a mesma coisa. Aí eu pergunto, pode ser adjunto adnominal? Não. Por que não pode? Que é a preposição. Então, não pode. Vocês têm 5 itens para ser adjunto adnominal. Artigo, numeral, pronome, adjetivo e locução adjetiva. Então, preposição não entrou. Se preposição não entrou, ela não pode ser adjunta adnominal. Tá? Para quem tiver dúvida, já mandei o recado. E a colega já tinha feito a pergunta. Agora eu vou trabalhar o predicado verbo nominal, tá? Minha aula termina aqui, 11h10. Dá tempo. Vamos lá. Caramba, 2 tempos já passou assim? Rápido. A última aula é nossa? Oba, hoje é dia, Renan? Hoje é dia de soltar 5 minutinhos antes? Sei não, você com essa máscara horrorosa aí, acho que eu não vou, não. Olha só. Parece dente. É o escudo do Flamengo, mas parece dente. Olha de longe, parece aqueles dentes, ó. Tira a mão, Renan. Não parece dente? Tornou-se horrorosa. Parece que Renan está com a boca aberta dentro de você, que não é. Bom, vamos lá, pessoal de casa também. É porque vocês não estão vendo a máscara de Renan. De longe, está com uma boca aberta. Ai, podia apagar, não? Fala, eu volto. Joana, você estava onde? Você e Vitória, vocês estavam onde? Na primeira? Na primeira? Ela ficou insatisfeita. Vai, conserta. Aí você coloca sujeito. O colega aqui estava copiando. Vamos fazer rápido, do jeito simples. E vou chamar de predicado nominal. Vou chamar de verbo de ligação. Vamos botar aqui verbo de ligação. E vou chamar de predicativo. Predicativo do sujeito. Eu acho que esse piloto vermelho não está legal, não. Eu acho que o pessoal de casa não está enxergando muito bem, não. O vermelho.
Pronto, refiz o primeiro. Então, no primeiro, vocês têm que ter VS mais PS. Se não tiver VS mais PS, vocês não têm predicado nominal. Tá? Vou botar aqui VS mais PS. Verbo significativo mais predicativo do sujeito. É a fórmula. Vocês não têm fórmula em matemática? Português também tem. Vamos à segunda oração. Vou refazer aqui, que tem gente que estava copiando. Joana comprou um sapato. Pronto. Predicado verbal. Vou botar do lado. Vou botar predicado verbal. Predicado verbal. Objeto direto. Um sapato. Verbo transitivo direto. Predicação. Então, vocês escrevem verbo transitivo direto. Como é que eu posso fazer a sigla da transitividade do segundo? VT, ó. Verbo transitivo direto. VTD. Tá? Depois a 3. Joana. Já copiaram já todo mundo? Pessoal de casa também? Ó, Joana comprou um sapato para a Lúcia. Predicado, comprou um sapato para a Lúcia. Verbo transitivo direto e indireto. Posso usar, ó, predicado verbal também. Predicado verbal, verbo transitivo direto e indireto. Vocês podem usar as siglas, tá? VTDI. Verbo transitivo indireto. E a última, cedo, eu vou chamar de adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Predicado, chegou cedo. Como é adjunto adverbial, o verbo é VI, verbo intransitivo, são as siglas que você pode usar, e predicado verbal. Então, na 4, você tem um predicado verbal e você tem um verbo intransitivo. Fala de novo. Se eu tenho uma oração com um verbo quê? Intransitivo. Não. Se eu tiver um verbo só operando na oração, ele vai ser intransitivo, não pede complemento. Então, vou analisar o restante da frase, que muitas vezes não tem nem função sintática para o restante. Mas, se o verbo for intransitivo, ele não pede complemento. Então, o restante não vai ter importância para mim. Aí eu tenho que ver qual é a função. Geralmente vai ser adjunto adverbial. A não ser se eu tiver, olha só, a não ser se tiver mais de um verbo. E se eu tiver 2 verbos na oração? Um intransitivo e o outro transitivo, e aí? Aí eu tenho que analisar, por isso eu falei para você, o restante da oração, se eu tenho um verbo intransitivo e o restante da oração vou dar como adjunto adverbial, não, eu tenho que analisar o restante. E se tem outro verbo no meio, como é que eu faço? Eu tenho que analisar o outro verbo. E o restante da oração não pode fazer parte daquele outro verbo? Pode. É o mesmo processo eu vou fazer. Quantos verbos aparecer na oração, eu vou fazer o mesmo processo para todos eles. Se eu tiver 3 verbos na oração, quantos predicados eu tenho, galera? Eu tenho 3. Se eu tenho 2 verbos na oração, quantos predicados eu tenho? 2.
Portanto, eu tenho que analisar cada predicado, cada oração. Olha, o que é objeto direto para um verbo vai ser sujeito para o outro verbo que vem adiante. Por isso que eu tenho que analisar todos os verbos que tem na minha frente. Eu tenho que tirar sujeito de todos os verbos. Eu tenho que tirar os complementos de todos os verbos. Eu tenho que dar transitividade de todos os verbos. Então, vamos lá agora. Terminaram o quadro. Agora vamos aprender predicado, verbo nominal. Entenderam? Faltam 5 minutos, dá tempo. Não acabei não, ainda tem mais uma aula ainda. Mas fica para o final. Vamos lá. Pessoal de casa, dúvidas? Tirem, porque o teste está chegando. Tem matéria para continuar, professora? Tem, mas não vai cair no teste, vai cair na prova. Figuras de linguagem. Gente, olha só. É outra matéria dificílima. Daqui para frente só vai ter matéria difícil. Nós temos figura de linguagem, que não é pequena. Depois ainda vem aposto e vocativo para entrar também na nossa função sintática. A matéria do oitavo ela é puxada. Vocês já estão sentindo isso, né? Vamos lá. Presta atenção. Eu digo para os meus alunos que a série mais difícil é o 7º ano. Por que o 7º ano? Porque é onde você tem que aprender isso tudo. Não aprendeu no 7º, vai apanhar no 8º. Uma hora você vai ter que aprender. Querendo ou não, você vai ter que aprender. Se não aprender por bem, vai ter que aprender por mal. Estudando sozinho, se virando para gramática, gerando dúvida do professor, vão ter que se virar. Mas eu analiso o 7º ano, a pior turma, que é onde você tem que aprender isso tudo para chegar no 8º. Nem todo professor de 8º volta a matéria como eu voltei, não, gente. Eu estou parado com a minha matéria do 8º. Vou entrar agora em a primeira matéria do livro. Eu já era para estar na 3ª matéria. Estou na primeira ainda. Eu voltei a matéria do 7º. Tem professor de escola aí que não vai voltar, não. Segue o livro. Você aprendeu. Não aprendeu, fazer o quê? Mas não é por aí, né? Vamos lá. Agora eu vou ver o predicado. É o predicado. Olha só. São 3 predicados. Já aprendi 2. Agora tenho que aprender o 3º. Verbo nominal. Olha só. O que eu preciso? Verbo significativo. Português é uma matéria cansativa? É. Mas é só uma língua pátria, não tem como fugir. Agora, em todas as faculdades também já estão... Agora é obrigatório. Todas as faculdades é de direito. Português é consagrado. E nominal? O que eu vou fazer aqui? Vou tirar o predicativo. Ah, professor, olha só. Mas o predicado nominal não tem predicativo do objeto. Não tem. Mas eu não quero predicativo do objeto do sujeito agora. Eu quero só a palavra predicativo. Ah, tem que fazer malabarismo aqui para ligar a luz. Olha só. Preste atenção. Agora enclareou mais. Num predicado verbo nominal, eu quero, do verbal, eu quero o verbo significativo. Do nominal, eu quero o predicativo. Só esses 2 que eu quero por enquanto. O restante que eu vou querer vai ser na próxima aula. Tá? Na próxima aula, eu vou mostrar a vocês o que eu tirei ali. Predicado verbal, verbo significativo. Predicado nominal, eu quero a palavra predicativo. No predicado nominal não tem predicativo do objeto, mas tem a palavra predicativo. Eu quero a palavra predicativo.
Não importa se seja do objeto, seja do sujeito. Eu só quero a palavra. Cadê Vitória? Mas vocês não podem se deparar dentro do banheiro. Infelizmente, eu já estou até com medo. Medo das variantes, né? Infelizmente, ontem eu vi uma reportagem de criança de quase 2 anos de idade com Covid. Mãe e 2 filhos, pequenininho. Criança pequena nunca teve Covid, agora está tendo? O negócio agora está ficando feio, porque é a variante. Então, tem que esperar uma voltar para poder a outra ir. Entendeu? Vamos lá, gente. Então, vai. Você sabe o distanciamento que tem que ter, vai, gente. Vai, aproveita e enche a garrafa. Bom, vou encerrar aqui a minha gravação, meus lindos. Perguntas para serem feitas na última aula, tá? Eu tenho uma última aula com vocês. Agora eu vou para 8.2. Oi? E nós vamos aprender agora. Dúvidas têm que ser tiradas, tá? E hoje, a próxima aula, eu tenho matéria nova. Eu não posso ficar toda a vida nessa matéria. Daqui a pouco eu fecho um ano, eu não dei mais nada, só dei função sintática. Vamos para a próxima aula, explicação sobre o assunto. E depois, tirar as dúvidas. E na próxima aula a gente tem matéria nova. Fala. Fala de novo. Agora preste atenção. A tia vai explicar isso daí. Vou voltar tudo que você tem dúvida de novo. Tá? Você está anotando que você tem dúvida? Isso aí. Seja esperto, isso mesmo. Todas as dúvidas têm que ser tiradas, tá? Então, olha só. Vou para outra sala. E na última aula, nós vamos tirar agora as dúvidas do predicado verbo nominal, tá?